Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, existem 7 pecados capitais que muita gente ignora falar sobre isso. Quando se fala em pecado, as pessoas acreditam que pecado é aquilo que você faz de errado na terra e não busca o verdadeiro conhecimento do que significa o pecado, né? Por isso tantas pessoas ignoraram o próprio Jesus Cristo. Jesus, ele disse aos fariseus que eles não sabiam nada sobre o Espírito. E os fariseus brigavam com Jesus, teimando já saber aquilo que não sabia, né? Então, de fato e de verdade, existem coisas que somos nós que temos que buscar o conhecimento para não morrermos enganados. Quais são os 7 pecados que as pessoas não reconhecem que peca, que vive na cegueira espiritual, né? Quem não tem conhecimento nenhum sobre o Espírito, eles nem sabem sobre isso. E qual é o segredo sobre o Espírito que as pessoas, por não saber nada, mataram Jesus Cristo? Eles mataram por não saber. O próprio Jesus disse isso. Meu Pai, perdoa eles por eles não saber o que fazem, né? Então eles não sabiam o que Jesus veio ensinar. Por isso eles mataram Jesus, né? Pelas críticas. Os 7 pecados capitais que algumas pessoas não conhecem e vivem no pecado e acreditam não ter pecado, ou simplesmente ela justifica, todo mundo peca, por isso elas adoecem e trata a doença como algo normal, como algo natural, por não conhecer os próprios pecados, né? Então, os pecados, os 7 são a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a soberba. Esses são os 7 pecados famosos, né? Os 7 pecados capitais. Mas como você vencer esses pecados, né? A gente tem que buscar o conhecimento dessas verdades que Jesus veio ensinar para você. A sabedoria espiritual se refere ao que Jesus quis tanto ensinar aos fariseus, aos religiosos, e eles fugiam do conhecimento. É sobre a nossa alma, né? O nosso espírito. Foi isso que Jesus, ele precisava de um tempo. Ele não só mostrou milagre, ele precisava de um tempo para ensinar. Por isso ele pedia segredo quando fazia um milagre. Vai e não comente com ninguém. Porque ele precisava ensinar aos discípulos sobre o mundo espiritual. Então existe aí um segredo que por você não saber, acredita já saber. Porque acha que já sabe, não busca o conhecimento e aí acha que sabe. É como se eu dissesse para você assim: é pecado sentir frio. Eu vou lhe dar um exemplo para você entender. É pecado sentir frio. Então, só sabe o que é sentir o frio quem já sentiu frio de verdade, né? O frio. Eu já passei pelo frio de 5 graus. E já despelei de frio. Então, quer dizer, eu conheço o pecado do frio. É isso que Jesus queria ensinar para eles. Então, Jesus dizia: você é um sepulcro caiado. Você não sabe nada sobre o Espírito,
são formosos e belos por fora, mas não sabe sobre o mundo espiritual. Então Jesus, ele queria ensinar isso. Ele veio para ensinar isso aos religiosos. E os religiosos, por achar que já sabia tudo, rejeitaram o próprio professor do mundo espiritual. Né? Então ninguém não pode falar de algo que não sabe. Uma pessoa, ela não tem como falar aquilo que não sabe. Não tem nem como saber se não sabe. É como a teoria é isso, é você saber sobre a letra, a palavra frio, mas você não conhece o frio. Você falar a palavra fome, mas você não conhece a fome. Então era isso que Jesus queria ensinar aos religiosos, que eles tinham verdadeiramente de buscar a Deus de verdade. Por isso Deus diz: busque a mim de todo o seu coração. Coração é sentimento, não é um músculo, é um sentimento. Então todo pecado se refere às nossas emoções, aos nossos sentimentos, que as pessoas fogem tanto e não têm conhecimento de si mesmo. Então Deus diz: conheça a ti mesmo e conhecerás a verdade. Então as pessoas acham que se conhecem, fogem da verdade e por isso elas vivem circulando nos próprios erros e naturalizando sobre o pecado, sobre a consequência do pecado e a lei do retorno. É sobre isso que Jesus veio ensinar, né? Então, como você vencer aquilo que você ignora? Não tem como. Como você... Jesus disse que era impossível entrar no reino de Deus sem ter conhecimento do Espírito. Quer dizer, Jesus ensinou que era impossível você entrar no céu sem se conhecer, fugindo de si mesmo, ignorando os pecados, né? Então as pessoas acreditam que o pecado é algo externo, é algo que você faz de errado no externo. Muita gente carrega os 7 pecados e acredita nem ter pecado, ou naturaliza o pecado, por não se conhecer. Por isso as pessoas, elas misturam tudo, não aprendem com nada, misturam tudo e fogem de todo o conhecimento real do que Jesus veio ensinar para você. Então, como você vencer a inveja? Qual é o sentimento? Ninguém reconhece a inveja. Todo ser humano acredita nunca ter sentido inveja. Os outros pecados, as pessoas até admitem. A ira, eu sou bravo. Tanto admitem como se orgulham do pecado, né? Deus diz isso. Então as pessoas, elas transformam os erros em acertos. Elas acreditam que todo defeito deles são qualidades. É assim que o ser humano se engana. Então ele vive plantando e colhendo no inconsciente todo o pecado. Mas a inveja é um sentimento que ninguém reconhece. É o mais difícil, o ser humano reconhecer a inveja. Se você falar com alguém, ela diz: eu nunca tive inveja de ninguém. Mas existem características das pessoas que têm inveja, né? Então você só vence a inveja com a gratidão. Não tem como você vencer a inveja sem a gratidão. Então, quando uma pessoa ela é invejosa, ela é uma pessoa crítica, é uma pessoa ingrata, é uma pessoa que ela só quer, ela nunca tem gratidão. Nunca tem. Então, são características de pessoas invejosas. Então, por não conhecer a ti mesmo, por não reconhecer o sentimento da inveja, a gente tem que estudar pelo menos os sentimentos ao contrário.
Qual é o ao contrário da inveja? Né? O que combate a inveja? A gratidão. Então, para você combater a inveja, você tem que se tornar uma pessoa grata. Uma pessoa, se você não é grato, você é ingrato. Por isso Deus diz que não tem meio termo. É o homem que ignora. Tem como você ser grato e ingrato ao mesmo tempo? Não tem. Quando você estuda, você aprende sobre Deus. Então, eu sou ingrato e invejoso. Por isso as pessoas não aprendem nada sobre Deus. Ela acredita já saber e foge do conhecimento. Então, por isso existe as percas. O ser humano ganha e perde para ele buscar o conhecimento. Por que perde? Porque não tem. Essa é a lógica de Deus. Então, para você vencer a inveja, só se vence com a gratidão. Não tem outro termo. Não tem outra fórmula. A ira, que é um dos pecados, né? A ira você vence com a prudência. Quando você está irado, você tem que refletir. Por que eu estou assim? Por que eu me irei? É correto eu agir assim? Você tem que estudar sobre os pecados para poder vencê-los. Senão, Deus diz que o homem ele já é derrotado pelo pecado. Ele já é vencido pelo pecado, né? Então, quando a gente se ira, a gente tem que refletir. Por que eu senti isso? É correto eu agir assim? Então, só a prudência vence a ira. É você pensar, Deus concorda com essa forma que eu estou agindo? Eu estou agindo corretamente? Então tem pessoas que, por isso que eu disse em outro conteúdo, que você viver no automático, você não se conhece. A soberba, que é um do pecado capital. Como você vence a soberba? Só com a sabedoria. Você tem que buscar a sabedoria das coisas para você vencer a soberba. Então, os religiosos, eles eram soberbos com Jesus. Por isso mataram. Nem sabia e nem queria saber. Então, um dos maiores pecados é esse. Tem gente que acha que o maior defeito do homem é a ignorância. Mas quando você estuda, você aprende que não é. É a soberba. É o homem não querer saber aquilo que não sabe. A avareza, que é um dos pecados. O que é a avareza? É amor às coisas materiais. É você só amar as coisas materiais. É ter e sempre querer ter. É tipo a usura, né? Então você tem, mas você nunca é satisfeito com o que tem. Então a avareza é um dos pecados. E como se vence a avareza? Com amor ao próximo. Só com amor ao próximo é que você vence a avareza. Quando eu vivia no pecado, eu era avarenta. Esses pecados a gente não reconhece por si só. Por isso que Deus diz, sem mim, tu não podes fazer nada. Então a gente acha que nossas qualidades, nossos defeitos são qualidades. Porque a gente vive por si mesmo, acreditando já saber tudo. Então, quando eu dava esmola, quando muito eu dava esmola, que era raro, uma esmolinha assim a gente dá, né? Mas a gente julga, né? Eu tenho porque trabalho, eu lutei tanto para conseguir isso. Então a gente já, só em fazer isso já tá pecando tanto, julgando e sendo avarento. Quando uma pessoa diz que ela é melhor comprar uma água, que eu já fui assim. Eu comprava uma água para ajudar alguém. A gente acha dentro de si que está ajudando para Deus? Nunca. Você está comprando uma água para você beber. Você está comprando a seu benefício, você não está ajudando ninguém. Então tem muita gente como eu era, né? Eu ajudo as pessoas comprando uma coisa ao mais necessitado. Está se enganando. Por isso Deus diz que a pessoa que é cega espiritual, ela não sabe nada. Por isso, quando ela adoece, ela põe a culpa.
no alimento. Mas ela nem se conhece, sabe nada de si mesma. Então só se vence a avareza com amor ao próximo. Só estudando sobre o Espírito. Não tem outra fórmula de você chegar no céu sem buscar o conhecimento do verdadeiro Deus. Por isso Jesus veio com essa missão tão linda e foi tão rápida a vida dele, né? Durou tão pouco, com tanta coisa boa, para você ver que o mundo, ele não presta. O mundo não presta, ele acredita prestar, acredita saber, acredita não precisar e foge do conhecimento, né? A preguiça. Com que se vence a preguiça? Todo mundo carrega um pouco de preguiça dentro de si mesmo. E muita gente não sabe sobre isso. Como é que eu descubro isso? Que a pessoa carrega preguiça dentro de si mesmo. São pessoas que elas vivem trabalhando, ela tem coragem de trabalhar só para ganhar, só para ter, ou para acumular riquezas, como Deus diz, ou para pagar sobre as coisas, mas quando é para si mesmo, não tem coragem de fazer uma comida, tem preguiça de cozinhar, tem preguiça, até para eu conheci casos de pessoas que até para trocar um bujão, a pessoa não tem coragem de trocar. E diz não sei, nem sabe, nem quer saber. Trocar uma lâmpada, trocar um bujão, a pessoa é carregada de preguiça porque tem dinheiro. Então são pessoas avarentas. São pessoas que só têm amor ao dinheiro. Mas na hora de conviver dentro de casa, é se escorando. Se for fazer um suco, um exemplo, prefere fazer um suco de kisuke. Quer fazer o mais rápido, quer se livrar, não tem amor pelas coisas que faz. Não pensa no que faz, não pensa no que sente. São esse tipo de pessoas, que ela quer o mais fácil, o mais rápido, entendeu? Então ela acha que tem, e o importante é ter e não ser. É o conhecimento de si mesmo. O porquê eu sou assim. Uma época, eu vou contar esse detalhe para você entender. Uma época, eu sofri tanto convivendo, né, dentro da minha casa sobre essa preguiça, que um dia eu reconheci que eu estava com preguiça. E veio na minha mente. Na época, eu disse, meu Deus, eu critiquei tanto minha mãe, chamando de preguiçosa, e tô me tornando preguiçosa. Porque eu nunca fui preguiçosa. Mas eu comecei a observar que eu não estava com essa disposição de fazer coisas, né, normais que eu fazia. E aí na hora eu me lembro que eu pensei, é o costume, porque eu tenho empregada, né, funcionária. Na época eu tinha. Então eu disse, isso é o costume, porque eu tenho sempre quem faça. E aí não pensei, não refleti sobre isso. Quando você julga, você se torna igual. Deus diz isso na Bíblia. Então, de tanto eu julgar a minha mãe, eu me tornei também preguiçosa e peguei um vício de tudo pagar. Paga a faxina, paga por isso, compra comida pronta. Então, eu não observava, nem olhava, né? Mas um dia eu lembro que eu refleti, né? Eu ainda lembro até o local. Fui jogar uma coisa no lixo e ali eu refleti. Eu disse, meu Deus, como eu tô, né? Eu queria comer uma coisa e não tava com coragem de fazer aquilo. Então, na hora eu pensei, julguei tanto a minha mãe de preguiçosa e agora eu tô preguiçosa. Porque a preguiça é quando você se escora nas pessoas. É quando você quer tudo pronto. É quando não é para ganhar dinheiro, não é a benefício do poder de ter, você não tem disposição. Você quer ser servido. Isso significa sobre a preguiça. Então tem gente que não se acha preguiçoso para trabalhar, que é o amor ao dinheiro.
Não é o dinheiro que é o problema, Deus explica, é o amor ao dinheiro, que é o princípio de todos os maus. Então, quando você não busca o conhecimento e acredita não precisar buscar, você já vive rendido. Você vira escravo, trabalha e não prospera da forma que deveria prosperar, ganha e perde. Tudo isso tão associado com os pecados capitais. E as pessoas não entendem. Toda religião que foge do conhecimento verdadeiro do Espírito Santo é uma fraude. Toda religião que não lhe ensina a verdade são fraudes. E as pessoas não entendem porque às vezes até busca em alguma religião, busca Deus, mas não encontra. Deus diz isso, eu não sou religião. Preste atenção, que Deus não é religião. Então é sobre essas coisas que ele diz, né? E o último pecado que eu separei, a gula, que as pessoas acreditam não ser pecado. Como se vence a gula? Da onde vem a gula? Por que as pessoas têm gula? A gula vem das emoções, dos sentimentos, da carência do homem. Daí parte a gula. Então, se você vive no automático e não busca o conhecimento, o que Deus fala sobre os 7 pecados capitais, você já vive rendido no pecado e acredita nem precisar saber nada. Isso aconteceu com os próprios fariseus, que conheceram Jesus pessoalmente, viam os milagres nas pessoas, paralíticos, cegos, coxos, e acreditavam, eu não sou cego, não sou coxo, não sou aleijado, não preciso desse Jesus. E só criticavam. Então, por isso Jesus dizia, vocês são belos por fora, mas são sepulcros caiados, trapos de imundícia. Quer dizer, o homem carrega todo o pecado de si mesmo e se justifica no ter e não no ser. Não se reconhecer, carregando todo o trapo de imundícia e fugindo de si mesmo, fugindo do conhecimento para poder ser liberto. Por isso Deus diz, conheça a verdade e a verdade te liberta. Então, as pessoas não sabem nem que verdades são essas, não busca o conhecimento, então vive ganhando e perdendo. Vive numa batalha espiritual que Deus diz, o homem confunde tudo quando ele vive no pecado. A batalha é espiritual e as pessoas acreditam ser carnal, né? Então, minha batalha, fulano tem inveja. O invejoso, ele acredita que é todo mundo que tem inveja dele. Mas ele não sabe como funciona o sentimento da inveja, onde reflete a inveja, porque a inveja reflete na matéria. Pessoas que vivem oprimidas de inveja, elas sentem dores no corpo, elas vivem com a preguiça, elas vivem buscando a solução no externo, sem entender o seu interno. O que eu preciso buscar para me libertar. O que Deus precisa me ensinar e o que eu preciso saber para poder encontrar Deus. Então as pessoas misturam o achar que sabe sem saber nada disso. Aí é onde está o segredo do mundo espiritual. Esse é o segredo do mundo espiritual. Então você não pode saber o que é fome se você nunca passou fome, né? Então quando alguém rouba para comer, um exemplo que eu estou lhe dando, você não sabe a causa. Por isso que Deus não perdoa quem julga, quem fala mal da vida do outro. Elas vivem escravo. Quem vive falando mal do próximo, ela se torna escravo e não sabe. Porque falar mal é um vício que passa tão despercebido na nossa vida.
Por isso, as pessoas quando estão colhendo o pecado, ela acredita ser Deus que quer. Porque ela não se reconhece. Ela não sabe nada de si mesmo. É impossível o homem saber algo de si mesmo se não busca. É tipo um curso. Foi esse curso de 3 anos que Jesus veio dar. Jesus viveu uma vida aprendendo para passar 3 anos ensinando a forma correta de chegar no céu. Então, o que o homem faz na terra? A forma correta de se viver na terra, né? Estuda para ganhar dinheiro, estuda a forma melhor de prosperar na terra, de ter, sempre ter, e foge do conhecimento do Espírito. Então, não tem como eu falar do frio se eu não conheço o frio, nunca passei pelo frio, não sei as consequências do frio, até que ponto, até que grau. É sobre isso que Jesus veio ensinar. O mundo espiritual, as consequências do poder da palavra, né? Então, quem vive num nível social mais elevado, se capacitou profissionalmente, ele não sabe nada sobre isso, sobre o mundo espiritual, e vive sem buscar o conhecimento, né? Por isso é que Jesus disse que as pessoas iam para o inferno enganadas, mas depois da vinda dele, as pessoas só iam para o inferno se quisesse. Quer dizer, a soberba de dizer, eu não preciso saber nada desse Jesus, não preciso crer num livro. Então, mesmo sem saber, ela vive plantando e colhendo no inconsciente. Todos os nossos erros estão no inconsciente. O que é o inconsciente? É aquilo que você não conhece. Tá lá no inconsciente. E quando muito menos você conhece como vantagem, como glória, como uma qualidade, né? Porque você aprendeu a viver dessa forma, aprendeu a vencer dessa forma aparentemente, então acha que nem precisa saber. Então veja como é sério esses pecados capitais aqui, tem gente que tem todos esses pecados capitais. Inveja, usura, ira, tudo dentro de si. Então ela não se reconhece, não entende os defeitos, os erros, por isso ela naturaliza. Ganhar e perder tem o mesmo sentido, até morrer no pecado, né? Por isso que o pecado, o céu, que Jesus ensina pra gente, o céu, ele se refere ao nos conhecer. Conheça a ti mesmo para poder você encontrar a Deus. Porque todos os nossos pecados se referem nas nossas emoções. O egoísmo, né? A raiva, a soberba. Então, são coisas que não é no estralar de dedo. Por isso o ministério de Jesus durou por 3 anos, para ele formar discípulos e o mundo conseguir se manter até hoje, com toda a dificuldade, com toda a tragédia, com todas as coisas ruins, porque as ruins vêm através do pecado, as coisas ruins, mas o mundo só existe até hoje por conta que Jesus veio, senão não existiria mais, né? Porque não ia ter quem estivesse ensinando, mostrando para um e ajudando o outro. Um e mostrando o outro que não é só o dinheiro a prosperidade. Não é o dinheiro. Então, quem já tem o dinheiro acredita ter tudo. E foge desse tipo de conhecimento. E aí é onde está os maiores problemas, né? Então, quando Deus diz que não há um mal sem causa, é sobre isso que ele ensina. Se tem um mal, se houve um mal, ainda tem gente que eu vejo pessoalmente, conheço pessoalmente,
que diz não tem mal nenhum. Finge, mente para si mesmo. Por quê? Porque não conhece. É a cegueira. Não se reconhece. Então, quando a gente vai falar, a pessoa não quer saber. Ela foge do conhecimento de Deus, do Espírito Santo, como o diabo foge da cruz. É impressionante quando você sabe a verdade. Não tem como. Quem sabe a verdade é visível, é notório até na expressão. Como a pessoa tem medo de conhecer as coisas do Criador do mundo, do verdadeiro Deus. Então, por ela não saber, ela acha que é melhor não saber e acha que tudo que faz não tem consequência e naturaliza as percas e acredita que só ter está a solução. Só ter as coisas está a solução dos meus problemas. E não é isso, né? É algo além. Então, Jesus dizia aos religiosos, né? Ai de vós, fariseus. Esse ai de vós era repreendendo. Ai de vós. Por quê? Porque ia pagar. Tudo aquilo que eles estavam fazendo, eles iam pagar. Mas nem sabiam o porquê ia pagar, não sabia como ia pagar e acreditava saber. Então é muito lindo quando você conhece a verdade. É muito lindo. E é por isso que Deus ele espera tanto para que os pecadores de verdade, né, os que precisam pecar para sobreviver, os que vêm de uma família disfuncional, que não entende a própria vida, que quer viver uma coisa e vive outra, Deus espera tanto para que ele vá aprendendo com seus próprios erros lá atrás, vá observando que tudo tem uma causa. Tem gente que com certa idade começa a aprender, mas tem gente que por olhar o ter, eu já tenho, não preciso saber nada. Naturaliza tudo, bagunça tudo, né? E vai pagar mais os seus erros lá na velhice. Porque é como se Deus tivesse isso. Deus, ele não é amor como as pessoas dizem. Deus é o que julga os excessos de erros das pessoas. Deus é quem põe limite e regras no ser humano. Deus, ele ama tanto o homem, amou tanto o mundo, que botou Jesus na terra sem merecer passar por tudo que passou para nos mostrar. Então, esse Deus, que ele é tão bom, com tanto amor que as pessoas dizem, não precisar buscar o conhecimento, né? Ele sacrificou a vida do filho dele único, sem pecado nenhum. Ele não condena as pessoas, ele não julga as pessoas. Só quem não conhece é quem foge do conhecimento. Porque quem conhece a realidade quer buscar o conhecimento para evitar sofrimentos, tanto na sua vida, como na vida dos seus filhos, como na vida do próximo. É assim que funciona a espiritualidade. E não adianta ninguém querer fugir da realidade, porque Deus, ele não muda regras. Desde o começo do mundo, hoje existe a facilidade, né, da internet, para mostrar ao homem, o conhecimento. Então, se você despreza todo o conhecimento, acreditar só naquilo que você já sabe, é onde se perde o homem, né? Deus diz isso, que o homem, por achar que já sabe, por achar que já tem, ele se perde, tá certo? E eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, que eu vou amar ler o seu comentário, tá certo? E até o próximo vídeo.